Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui, professor Carlos falando, tá? Então, vamos partir para outra questão, tá? A próxima questão, ela também é bem interessante, você tem que tomar um cuidadozinho aí, tá? A questão 2 fala o seguinte: explique o que quer dizer que o limite, né, desse negocinho aí, x a 1, 1 menos, f de x igual a 3, blá, 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 blá. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos explicar o que acontece nisso daqui. Primeiramente, essa ideia aqui é o que você tem que entender de limites laterais, tá? Ou seja, quando tem esse símbolozinho aqui, esses dois símbolos aqui, a gente está falando que são os limites laterais, tá? Ou seja, aqui a gente quer saber o limite de f de x quando x tende a valores menores que 1, nesse caso aqui, tá? Valores menores que 1. Quais são os valores menores que 1? 0,9, 0,8, 0,7, não necessariamente os negativos, tá? Vai falar assim, tem que ser valores negativos depois do 1, não, tá? É valores que são próximos do 1, só que menores que ele, ou seja, 0,9, 0,8, 0, pode ser o menos também? Pode, não tem problema, mas não quer dizer que seja necessariamente o menos, tá? E aqui embaixo quer dizer já o oposto, né? São, no caso, valores à direita do 1, tá? No caso, valores maiores que 1, que é o 1,1, 1,2, 1,3. Por que eu estou falando de 1,1? Porque no caso, a gente sempre tem que lembrar que o limite ele tem a ver com proximidade, ou seja, aproximação, coisas ali tão próximas, tá? Então, o que significa isso de fato? Significa que quando o f de x, né? O f de x tende, no caso, né, a gente olhar valores menores que 1 pela esquerda, ela vai tender a 3, tá? A função vai tender a 3. Então, para valores de x menor, né, quando x for menor que 1, por exemplo, então ele vai se aproximar de 3, tá? Como está escrito aqui. E aqui nesse caso, aqui já são para valores de x maior que 1, tá? Então, no caso, são valores maiores, ou seja, valores à direita. Então, vai ser 1,1, 1,2, 1,3 e por aí vai. Então, com isso, a função pelos valores laterais, né, pelos valores lateralizados, que a gente chama também, o que vai acontecer? Vai acontecer que, quando a gente for pegar valores como 1,1, 1,2, né, que eu vou botar até aqui, quando a gente for pegar, por exemplo, pegar T1, né? Aí aqui bem coladinho vai ter 1,1, 1,2, 1,3, né? Então, com isso daqui, ele vai estar se aproximando de quem? Do 7, tá? Vai estar vendo aqui as proximidades do 7, certo? Ficou meio feio aqui os bolsos, mas é uma questão mais conceitual, não tem muito o que você fazer, é uma explicação assim, que ele quer que você entenda o porquê que é isso daqui, tá? E é bem importante essa classificação, certo? E aqui também que entra outro negócio chave da nossa questão, que é a segunda pergunta. A segunda pergunta fala o seguinte, ó. Ele pergunta, nessa situação é possível que o limite de x tendendo a 1, no caso, né, da função f de x tendendo a 1 existe? Explique, tá? Então, qual é a diferença desse negócio aqui que tem o símbolo, né? Esse daqui no caso tem, acabei apagando aqui sem querer. No caso, neste daqui, a gente tem o símbolo, né? Tem um símbolo de negativo e positivo. Então, esses são os que a gente chama de limites laterais, tá? Quando a função não tem esses sinais, ela está necessariamente focando naquele cara ali, certo? No caso, está vendo todas as proximidades, tanto à direita quanto à esquerda. Então, ele está vendo aquele cara como um todo, tá? E aí está perguntando se é possível que o limite da função de x tendendo a 1 exista. Pode existir? Você vai falar que sim, só que somente se, peraí, vou escrever errado aqui o símbolo, somente se o limite de x tendendo a 1 pela esquerda seja igual ao limite da função quando x tende à direita de 1, tá? Ou seja, esses dois carinhas aqui, tem que ser iguais, tá? Porque quando eles são diferentes, quando uma coisa, por exemplo, o limite de f de x seja, como aqui a gente está vendo, aqui no caso ele está sendo diferente, a gente está vendo que pela esquerda vai dar 3, pela direita vai dar 7. Ou seja, esses caras assim, eles têm que ser iguais
para que o limite possa existir, tá? Então, quando a gente recorre aos limites laterais para poder saber se, por exemplo, se a gente não consegue calcular necessariamente esse cara, os limites laterais, as proximidades, né, à esquerda e à direita, vai poder dizer se vai existir um limite. Porque se acontecer do limite ser diferente na direita e na esquerda, então o que vai acontecer? O limite não vai existir, tá? Então nesse caso aqui, o limite de x ele não existe. Por quê? Porque o f de x tendendo à esquerda deu 3 e pela da direita deu 7. Ou seja, esse limite não existe. Ele só existiria se os dois fossem iguais, certo? É isso daí e muito obrigado aí pelo acompanhamento.